quando ele estendeu a sua mão para mim. É lindo esse louvor, vários cantores famosos já gravaram esse louvor, vários, mas esse hino, ele é muito bonito, é um dos que eu mais gosto de cantar, gosto muito de louvores antigos, eu sou muito dessa época, sabe? Porque eu assim, eu não sei vocês, mas os louvores antigos para mim são bem melhores do que muitos louvores de hoje. Eu não sei se você concorda, mas eu penso dessa forma. Eu gostaria de deixar, minhas queridas, aqui uma palavra de Deus para nós, nesse momento. Olha, aqui em Portugal, já são 16 horas e 55 minutos. Graças a Deus, hoje fez um dia bonito, fez um sol, deu para eu lavar roupa, já está tudo secando, já vou tirar, guardar direitinho, dobrar, colocar nos sítios certos, nos lugares certos. Passei o dia limpando a minha casa, fazendo a faxina geral, já tomei banho, estou toda cheirosa, perfumada, digo, vou conversar com as irmãs. Vou compartilhar algo da parte de Deus. Esse é um versículo bem interessante aqui de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Escuta só como Deus, ele é tremendo. Deus é assim, a gente dispensa até palavras. Às vezes a gente nem tem as palavras certas, corretas, para a gente descrever a grandiosidade do nosso Deus. Mas, antes de eu ler, quero te desejar um ótimo final de semana e uma tarde desta sexta-feira abençoada também para você, para sua casa, para sua família, amém? E o versículo diz assim: clamei pelo Senhor, meu Deus, na minha tribulação, e ele ouviu-me desde o seu templo. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vou repetir de novo, para você prestar bem atenção. Olha só, escuta aí. Clamei pelo Senhor, meu Deus, na minha tribulação, e ele ouviu-me desde o seu templo. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Sabe de quem são essas palavras? Não são de Samuel, são de Davi. Davi, ele é muito conhecido na Bíblia, não apenas por ser um grande conquistador, homem guerreiro, né? Que Deus coroou Davi em muitas batalhas, ou seja, fez Davi vencedor em muitas ocasiões. E olha que Davi, ele não era perfeitinho, não. Nós sabemos, né? Nós que estudamos a palavra do Senhor, ele não era perfeitinho, não, viu? Ele era cheio de defeitos, como eu sou cheia de defeitos, como você é cheia também de defeitos. E a gente sabe muito bem, porque a Bíblia não esconde os defeitos que Davi tinha, né? Mas sabe qual é o mais interessante aqui dessa história? De Davi com os seus defeitos, vou abrir um parêntese para isso, para falar aqui agora, era que Davi, ele era um homem muito humilde de coração. Coisa que muitas das vezes as pessoas hoje não são. Porque muitas das vezes as pessoas hoje erram e não têm coragem de fazer como fazia Davi. De se jogar na presença do Senhor arrependido, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o seu perdão. Tá difícil hoje em dia, até para certas pessoas fazerem essa oração, porque se acostumaram tanto a fazer coisas erradas, e eu não estou falando aqui apenas de pecados cabeludos, não. Estou falando de coisas bem simples, que hoje tá tão comum e as pessoas acham que nem pecado é mais. Como, por exemplo, sentir
inveja de alguém, né? Sentir inveja de alguém, e por aí vai, essas coisinhas assim, que muita gente pensa que não é errado, mas que muita gente dentro da igreja faz. E continua sendo errado, viu? Olha só, aqui, nesse versículo que eu li, é uma descrição de um hino de Davi. Ele também é conhecido como um grande compositor. Ele foi o compositor de inúmeros textos que está no livro dos Salmos também, né? E aqui, no livro de 2 Samuel, também tem aqui 2 Samuel, um texto praticamente quase que inteiro de um hino de Davi, falando sobre os atributos de Deus, falando sobre a misericórdia do Senhor em fazê-lo triunfar sobre os seus inimigos. E ele diz aqui, o que chama a nossa atenção é o clamor. Em que momento foi esse clamor? Olha só, clamei ao Senhor, ao meu Deus, na minha tribulação. A gente sabe que Davi tinha um adversário muito forte, que se chamava Rei Saul. Esse era forte. Tinha um exército inteiro à sua disposição. E ele colocou todo mundo para perseguir Davi. Ele odiava Davi. Onde sabia que Davi estava, ele ia lá perseguir. Só que aí sempre Deus enviava uma providência e Davi conseguia escapar das garras daquele rei que foi elevado ao trono, ficou como rei, reinando sobre Israel durante 40 anos. É isso, não é? Durante 40 anos. Mas que apenas no início do seu reinado, o Espírito de Deus estava com ele. Apenas no iniciozinho do reinado. E o restante dos anos que se seguiram, o Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul. Olha que coisa triste. Será se, eu até pergunto para mim mesma, né? Será se hoje tem muitos líderes que estão do jeito de Saul? O Espírito de Deus só está no começo, depois o Espírito de Deus vai embora e as pessoas começam a fazer coisas, colocar coisas e colocar regras e colocar mais um monte de coisas dentro da igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu tenho visto isso acontecer, irmãs. Eu tenho visto e vejo com preocupação. Muita preocupação. Mas voltando aqui para Davi, que clamou ao Senhor, seu Deus, na sua tribulação. Ora, se Davi, que era aquele que Deus havia escolhido, que era o menor da casa do seu pai, lembra da história, lá no começo, né, da história de Davi? Que Deus permitiu com que ele fosse cuidar das ovelhas de Jessé, seu pai, né? Quem cuida de ovelha geralmente fica queimado, né? Sua pele queimada de tanto pegar sol, né? Fica com aquele cheiro de animal em si, né? Cheiro de ovelha. Quando Saul era perturbado por espíritos malignos, a Bíblia conta que Davi pegava sua harpa e começava a tocar e cantar. Deus estava com Davi, sempre esteve com Davi, não é? Ele errou. A vida de Davi também é cheia de percalços, cheia de altos e baixos, ó. Assim como é a nossa, minha querida. Do mesminho que é a nossa vida. Mas ele diz aqui, ele está dando também um testemunho, não apenas um hino de louvor a Deus, ele também está dando um testemunho que na tribulação dele, ele clamou ao Senhor, e o seu clamor chegou aos ouvidos de Deus. Se Davi, que era igual eu e você,
Deus ouviu. Imagine se nós clamarmos hoje, no momento em que a gente separar para Deus, para a gente entrar na presença do Senhor. Será que Ele não vai nos escutar também? Claro que vai. Olha, Davi passou muitos problemas. Davi era perseguido, era jurado de morte. Não era? E Deus livrava ele sempre. Deus sempre tinha uma porta de escape. O mesmo Deus pode fazer conosco. O mesmo Deus faz conosco. Ele faz conosco. Porque Ele é um Deus que Ele zela. Ele é um Deus que cuida. É um Deus que está presente. É um Deus que nos protege. Se você está precisando escutar essa palavra hoje, minha irmã, pensando que você está aí, no cantinho, esquecida, todo mundo te abandonou, olha, Deus não te abandonou. Deus está contemplando você. Deus está com seus olhos fixos em você. E na hora do teu clamor, também, assim como Deus escutava Davi e o livrava e o fazia vencedor, Ele vai fazer você também uma vencedora. Porque o interessante é que o clamor só vem de uma pessoa que tem o coração arrependido, que é humilde na presença do Senhor, que sabe reconhecer a sua pequenez e a grandiosidade do Deus, o qual está servindo. Esse clamor é ouvido no céu. É o teu caso, minha querida? Eu não sei se você está passando problemas. Eu não sei o que foi que aconteceu com você. A gente sempre passa problemas, não é? Lembrei agora, daquele pedacinho do hino do Zé de Paula. Problemas na vida do crente é normal, mas Cristo pode resolver. Deus resolve problemas hoje. Deus é aquele que hoje, em pleno século 21, ano de 2025, Ele está com suas mãos estendidas para nos salvar. Está com o seu olhar na nossa direção. Ele é aquele Deus que nos protege. Minhas queridas, muitas das vezes você nem percebe, às vezes a gente nem percebe. E Deus nos protegeu de um acidente. Deus nos protegeu de um laço. Deus nos protegeu de uma língua ferina. E a gente nem percebeu. Mas Deus estava lá. Ele sempre está lá. Quando a gente menos pensa, o Senhor está presente. Deus está presente. Olha só esse outro versículo aqui de Davi. Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Deus só ouve o clamor de um coração sincero. Como era sincero o coração de Davi. Mesmo ele tendo feito um monte de coisa errada, do jeito que você também faz coisa errada, do jeito que eu também faço coisa errada. Irmão, vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente fala alguma coisa pensando que não foi errado e foi. Pensando que não entristeceu o Espírito Santo e entristeceu. Pensando que não atingiu ninguém de uma forma negativa e de repente a irmã que ouviu já se sentiu ferida no seu coração. É por isso que a gente deve, eu sempre falo isso. É por isso que a gente deve, em todas as nossas orações, também dizer o seguinte: Deus, me perdoa. Se eu entristeci o teu Espírito Santo de qualquer forma,
por obras, pensamentos, ações, atitudes. Mas se eu entristeci, me ajuda a perceber para que eu não caia de novo nesse erro. Irmão, Deus faz isso. Deus faz isso. O clamor que Deus ouve é o clamor de um coração arrependido, de um coração humilde. O clamor também é um ato de fé. Sabe por que é um ato de fé? Porque quando, num momento de tribulação, como estava Davi, do versículo que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, não é? Ele estava ali declarando a sua fé no Deus que pode todas as coisas. Quem que perseguia Davi? Rei Saul. Tinha todo o aparato bélico. Tinha todo um exército. Não sei quantos mil homens atrás de Davi. E Davi sempre saía vitorioso. Nós podemos também, queridas, fazer como fez Davi aqui em 2 Samuel 22. Abrir a boca para cantar hino de louvor em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E olha, é tanta coisa que Deus faz por nós, não é? Nos deu um marido abençoado. Não sei como é que é o seu. Eu sei falar pelo meu. Né? Nos deu um teto. Nos deu uma cama para poder à noite repousar, deitar, dormir. Nos deu um guarda-roupa cheio de roupa. A gente olha assim, um monte. Diz, não tenho roupa para ir hoje para a igreja. Tá cheio, né, irmãs? É coisa de mulher. Devemos dar graças a Deus. Olha, são tantos motivos que a gente tem que agradecer ao Senhor. Tantos motivos. E às vezes a gente esquece de agradecer. E quando nós esquecemos de agradecer a Deus, pelo dia que raiou, pelo dia que se findou. Tem pessoas, minhas queridas, eu acho que aqui neste grupo não tem ninguém assim, mas existe crente que nem na hora em que está ali, colocou a comida no prato, colocou na mesa, não agradece a Deus pelo prato que Deus providenciou para saciar a sua fome e a fome da sua família. Nós devemos ter esses bons hábitos. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo alimento que Ele não tem deixado faltar, pela roupa, pelo calçado, que Ele sempre providencia para a gente, de um jeito ou de outro, não é? Que possamos ser assim, como foi Davi. Um coração humilde, um coração agradecido. Um coração que reconhecia a grandiosidade do Deus o qual ele estava servindo. Nós também precisamos reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. E reconhecer que nós somos pequenas. Ó, formiguinha. Formiguinha. Porque, irmã, se não for Jesus na nossa vida, como é que a gente vai se manter de pé? Diz para mim. Fala aqui, ó. Fala aqui, baixinho no meu ouvido. Fala aí. Como é que você vai se manter de pé? Se não for Jesus na tua vida. É por isso que a gente tem que se agarrar mesmo com Jesus. Agarre, não largue não, por nada. Aconteça o que acontecer, minha querida, na igreja, no trabalho, na faculdade, até dentro da tua casa. Se agarre com Jesus. Porque Jesus é aquele que envia o Espírito Santo para nos consolar, porque essa é uma das funções do Espírito Santo, o consolo da igreja. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. No momento de tribulação, Ele envia o escape. Ele coloca até aqui, ó, a estratégia, como é que a gente deve proceder para poder resolver aquela situação. Às vezes a resolução do problema já está conosco.
Só que a gente se esquece, porque a gente dá mais vazão ao desespero, não é? Do que parar um pouquinho, lembrar de tudo que Jesus fez por nós, lembrar de experiências que Jesus já nos fez passar lá atrás e que nesta experiência nova agora, que bateu a nossa porta, a gente já sabe o que fazer. É por isso que Deus nos permite passar por certas situações. Você está me entendendo, irmã? Deus permite a gente passar certas situações. Sabia? Para poder aprender lições. Porque Deus sabe que lá no futuro, lá na frente, outra situação vai aparecer de novo na nossa porta. E aí, é como meu pai falava, é um filme repetido, a gente já sabe o final dessa história. Então a gente já vai saber como proceder. Irmã, glorifica a Deus quando você estiver passando uma situação difícil. Glorifica. Glorifica, irmã, não murmura não. Às vezes a gente é tentada, né, a murmurar. Dizer, Deus, tu não tá vendo, Deus, olha o que tá acontecendo, Senhor, tu não me enxerga. Deus tá ali, ô minha serva, te acalma. É só uma fase, vai passar. Minhas queridas, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Abraço para vocês. Deus abençoe. Fica com Deus.